Se você acompanha a internet, né, principalmente o Twitter, essas bolhas com discussão de religião e tal, você provavelmente viu essa treta que teve agora há pouco entre o Donald Trump e o Papa. Para quem não sabe, pouco tempo antes dessa treta acontecer, o Papa estava se encontrando com ideólogos ligados ao Barack Obama e ao Partido Democrata, né? Pessoas que não são católicas, que nunca se encontraram com figuras religiosas antes, de repente se encontrou com o Papa e do nada começou uma rixa entre o Papa e o Donald Trump. Eu provavelmente vou ser muito xingado nos comentários, ou talvez não, né? Porque talvez esse vídeo nem vá tão longe assim. Eu seria muito criticado nos comentários pelo pessoal católico que vai falar que não, o Papa ele está certo, o Papa está defendendo o que a religião acredita. E vão ignorar completamente, por exemplo, que o Papa, que a Igreja Católica, né? Que a Igreja Católica ganha milhões do governo americano durante o governo Biden, durante o governo Obama, com ajuda a refugiados. E o mesmo acontece na Europa. Eles ganham auxílios milionários por darem refúgio, ajuda, comida, alimentação para refugiados. Não só eles, né? Recentemente teve esse escândalo lá nos Estados Unidos, né? Que um monte de creche, de lar para idosos e tal, estavam completamente vazios e eram usados por imigrantes da Somália para roubar dinheiro do governo. Era um esquema para pegar dinheiro de auxílio do governo. Não, a gente faz aqui um trabalho de creche e a gente não ganha nada. Aí o governo vai lá e faz uma transferência de valores para eles, né? Isso chega no ponto, né, que, para quem não sabe, eles conseguiram mais dinheiro do governo americano do que o país natal deles, a Somália, consegue de PIB por ano. São valores absurdos, né? E você vê que são, tipo assim, uma fraude tão na cara, tão visível, que eles não conseguem nem escrever Learning Center direito, né? Learning significa aprendizado. Eles não conseguem escrever centro de aprendizado direito em inglês. E mesmo assim o governo doa uma fortuna para eles. E o cara que denuncia isso vai lá e vai ser investigado porque ele denunciou um esquema de lavagem de dinheiro aqui do Partido Democrata com esses imigrantes somálios. O que a Igreja Católica faz com os refugiados, com os imigrantes, é a mesma coisa. E a gente vê que é por isso que existe toda essa guerra em defesa dos imigrantes dentro da igreja. Muito se fala hoje em dia, né, do quanto os protestantes, né, os evangélicos e tal, eles gostam e se importam com dinheiro. O pastor perde dinheiro do dízimo direto, o culto inteiro. Muito se fala disso, né? Uma parada que é altamente comunicada e tal, mas geralmente quando essa crítica vem de um católico, eu acho muito engraçado, porque, cara, a sua igreja é dona de um banco. Um banco ligado a esquemas de corrupção bilionários também. Banco esse, inclusive, ligado a esquemas bilionários com pessoas que são inimigas da igreja. Eles supostamente são inimigos da igreja, né? Porque a igreja católica sempre se anunciou sendo contra a maçonaria, por exemplo. Você realmente nunca ouviu falar desse caso, mas lá na Itália, no começo dos anos 2000, teve um caso chamado Propaganda Due. Essa Propaganda Due era o nome de uma loja maçônica, uma organização maçônica que trabalhava nas sombras, né, na Itália, porque na Itália, desde o governo Mussolini, organizações secretas foram algo extremamente proibido, né? Uma parada que só se faz debaixo dos panos. Diferente dos Estados Unidos, do Brasil, que você vai numa loja maçônica e eles têm logo o logo da maçonaria ali na frente. Nesses casos na Itália, era uma parada completamente escondida. E essa loja maçônica ela estava ligada a vários falsos atentados terroristas, apagamentos indevidos de políticos e tal, grandes mídias. Estava ligado a vários banqueiros famosos na Europa inteira, né? O cara que era inclusive conhecido como, que é o envolvido nesse caso, né? O banqueiro de Deus. E é chamado assim porque ele emprestou bilhões para o banco da Igreja Católica. Se vocês forem pesquisar, vocês vão ver que esse caso é muito intimamente conectado com a Igreja Católica, com a política italiana. E esse não é o único caso envolvendo corrupção dentro desse banco da igreja. Recentemente, nos e-mails vazados do Jeffrey Epstein, né, ele menciona nominalmente o Banco da Igreja Católica como sendo uma forma de lavagem de dinheiro. Que vários grupos internacionalmente conectados, né, usavam isso para poder fugir de pagamento de imposto, tirar a origem do valor desses valores que mandavam, né? Devido ao fato de que esse banco é extremamente dependente, né, porque ele é ligado ao Vaticano, que é um país independente, um país com autonomia própria e tal. Então era muito fácil utilizar esse banco para esses projetos de lavagem de dinheiro, de roubo mesmo, na cara dura. Grandes empresários multibilionários usando esse banco para poder manipular esses valores altos sem serem pegos pela polícia. E agora, pouco tempo depois dessa briga toda com Donald Trump, o Papa vai visitar figuras religiosas muçulmanas, falar da importância de receber refugiados nos países da Europa e nos Estados Unidos. No vídeo anterior que eu falei sobre manipulação da mídia pelo governo e tal, eu comentei muito sobre isso, que você vai ver várias páginas defendendo esses movimentos da Igreja Católica, né? Páginas que você sabe muito bem que elas são completamente contra os ideais cristãos.
páginas que são abertamente comunistas, que é uma coisa que a Igreja Católica também supostamente é contra. Defendendo a Igreja Católica, por quê? Porque eles estão defendendo o mesmo interesse, por motivos diferentes. De um lado, eles querem poder, do outro, o outro quer dinheiro. Aí você vai ver o Papa, o líder máximo da religião católica, indo se encontrar e fazer esse showzinho com os muçulmanos e tal. Sendo que no passado, papas como o Pio II, o Papa Clemente V, o Calixto III, todos esses falam abertamente como que o islamismo é inimigo da igreja. Eles não são irmãos da mesma fé. Eles não acreditam no mesmo Deus. Eles são guiados por um ideal satânico. Calixto III falava abertamente que o islamismo é uma seita diabólica criada por um pérfido chamado Maomé. Se, como os católicos clamam, essa é a mesma igreja desde 2000 anos atrás, a igreja fundada por Cristo, dado a chave para Pedro, e Pedro foi o primeiro papa, todos eles seguem a mesma linha de raciocínio, todos têm a mesma fé desde sempre. Então, como você vai explicar que o Papa João Paulo II vai lá numa mesquita, reza junto com os muçulmanos, dá a direção de Meca, ele beija o livro sagrado dos muçulmanos que nega a crucificação de Cristo? É a mesma igreja de um papa que disse que rezar junto com hereges é se tornar um herege, que você não deve compactuar com o culto de hereges. Você tem certeza que essa é a mesma igreja de 2000 anos atrás, que está seguindo a mesma fé, que isso não é nem um pouco politizado, que isso é puramente uma coisa de uma questão de fé, que isso é o que a igreja realmente ensina, que é o ensinamento cristão é esse? Então me desculpe então que eu sou herege aqui, porque eu não consigo concordar com uma ideia como essa. Eu não consigo acreditar que essa é a mesma igreja fundada por Cristo, infalível, cujo Papa não pode falhar, as ex-cátedra do Papa valem para sempre, porque ou o Papa atual é um herege, ou o Papa João Paulo II é um herege, ou todos esses papas modernos são hereges, ou os do passado eram. E sendo assim, a Igreja Católica, de alguma forma, foi corrompida. E se ela foi corrompida, ela não é a Igreja de Cristo. As portas da Igreja Católica não prevaleceram sobre o inferno. Ponto final. O padre Malachi Martin lá, ele foi excomungado da Igreja Católica por falar o óbvio, que a Igreja estava se curvando ao comunismo, ao satanismo internacional. Ele falava isso na década de 80, 70, 90. Décadas atrás, ele em rádio falava isso abertamente. Ao ponto em que ele teve que ser excomungado pelas coisas que ele estava falando, mas era mais pura verdade. O cara tinha conexões no Vaticano, ele sabia o que estava acontecendo. Ele viu essa movimentação de a igreja ser aos poucos tomada pelo comunismo, pelo satanismo e tal. Hoje em dia você tem um padre aqui no Brasil que ele vai lá, ele comunga com feiticeiros, né, com pessoas da macumba, da religião afro-brasileira, participa de um culto pagão, aceita, não fala nada, ele quebrando completamente os paradigmas da igreja dele. Ele vai lá em culto e ele fala que quem fundou a Igreja Católica não foi Cristo. Todo mundo fica bem com isso passa desapercebido, ninguém vai comentar sobre esse assunto. Aí, o que a igreja faz quando começam a denunciar o padre por fazer esse tipo de coisa? Eles vão lá e eles tiram ele da internet, tiram ele da mídia para não ser divulgado mais o que ele está fazendo. Mas ele não é excomungado, ele não perde a batina, ele não sofre nenhum tipo de punição pelo que ele está pregando na igreja dele. Por mais que isso vá contra a doutrina dele, vá contra as ideias do cristianismo, ele vai lá e ele comunga com religiões pagãs. Ele defende abertamente pautas comunistas, que é altamente proibido dentro da igreja, supostamente. E isso não é algo exclusivo do Brasil, né? Você vê que as Américas inteiras, não só a América Latina, como a América do Norte também, está totalmente tomada pela teologia da libertação. Mas os católicos tradicionalistas do Twitter, eles não conseguem aceitar que a igreja que eles defendem não é essa igreja basic, anticomunista, que queima os hereges na fogueira, que eles defendem até hoje. Parece que é uma parada que a igreja realmente ainda defende. Esses grupos tradicionalistas, que os maiores nomes deles na internet hoje em dia são caras que defendem abertamente dar tiro na cabeça de pessoas de outras denominações, né? Eles são incapazes de aceitar que realmente a igreja está pecando, a igreja está fora do ensinamento que ela defendeu durante 2000 anos. Supostamente, né? Que eles nunca mudaram, a igreja nunca mudou. A mesma igreja católica que excomungou Martinho Lutero, hoje em dia tem uma estátua do Martinho Lutero no Vaticano. Uma coisa que eu acredito particularmente que até que o Martinho Lutero seria contra, tem uma estátua dele no Vaticano. Um papa aceita um presente que é nada mais nada menos que um Jesus Cristo crucificado na foice do martelo comunista. Sendo que, novamente, o comunismo é uma prática que pode levar à excomunhão de acordo com papas católicos. Um papa aceitar um presente como esse é uma clara, é visível o quanto eles estão indo contra as ideologias pregadas pela Igreja Católica.
Se eles não defendem as próprias ideias, as ideias deles não são infalíveis como eles pregam ser, então por que acreditar fielmente que eles são a única igreja verdadeira, uma igreja infalível que o Papa está sempre correto, desde que ele fale em ex-cátedra, ele está sempre correto? Ou você beija o Alcorão, que é um livro que nega explicitamente a crucificação de Cristo, ou você vai seguir a religião que diz que comungar com hereges é ser um herege. É uma contradição ambulante, você não pode seguir os dois. Você está seguindo dois mestres, porque a igreja tem duas facções que claramente são opostas. Não adianta você falar do Robert Sara, né, que é aquele cardeal lá que eles adoram falar que tem que ser o próximo papa, que ele é tradicionalista. As pessoas com a visão como é desse Robert Sara são pessoas minoria dentro da igreja, dentro da liderança da igreja. Essa guerra contra o matrimônio que a igreja católica pregou, né, ela acabou afastando muita gente que era pessoas de coração puro de serem padres, pessoas que podiam levar mais almas à santidade. E isso foi corrompido na igreja católica por dentro desde sempre. Até para encaixar esse vídeo aqui dentro daquela categoria de vídeo que eu fiz do porquê eu não sou tal coisa, né? Por que eu não sou católico? É por causa disso, desse tipo de inconsistência dentro da crença deles, dentro da fé deles. Se nem mesmo o Papa é obrigado a seguir essas regras, então qual é o sentido de ter regras na igreja? Eu acho que por hoje é isso aí, já ficando por aqui. Se você gostou, deixe seu like, comenta aí, curte. Se você tem alguma coisa para acrescentar, por favor, faça questão de comentar. Se você quer me xingar, pode nos comentários que eu te xingo de volta. Se você quiser deixar o seu dislike, também é permitido, pode deixar seu dislike aí no vídeo. Se puder, aperta o botão do dislike 2 vezes, só para ter certeza. Se você gosta do trabalho aqui do canal, das nossas discussões sobre religião, sobre filosofia, sobre política e tal, considere doar para o canal. Aqui em cima a gente tem o nosso QR Code do LivePix. Você pode fazer perguntas pelo QR Code também, que podem ser respondidas em vídeo. É isso aí então, pessoal. Muito obrigado a você que assistiu até aqui. Fiquem com Deus. Valeu, fui!